Olá, eu sou a Ana Tanganelli, do Aprendiz de Medicina Chinesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre os 5 movimentos e suas correspondências, mais especificamente sobre correspondência entre órgãos e aberturas ou orifícios. Então, vamos lá, vou compartilhar a minha tela com você e vamos começar. Todas essas relações dos 5 movimentos e suas correspondências, elas estão no capítulo 4 do Zhuang, Questões Simples, que é a primeira parte do clássico interno do Imperador Amarelo. Esse capítulo ele se chama A Verdade nas Coleções de Livros da Câmara Dourada, e ele vai trazer, entre outras coisas, todas as correspondências de cada órgão, de cada movimento. Então, ele vai falar do movimento, do órgão, da estação do ano, do sabor, do tecido, da abertura, que é o orifício, e tudo mais. Toda aquela tabelinha dos 5 movimentos que a gente aprende bem no começo do curso de acupuntura, ela está muito bem descrita nesse capítulo. Então, vale a pena dar uma lida nele completamente. É bem interessante. E aí, a gente tem nesse capítulo, né? Ele fala assim, por exemplo, o pulmão, ele abre-se no nariz. O rim abre-se na orelha, o fígado abre-se nos olhos, o coração abre-se na língua e o baço abre-se na boca e nas gengivas. E essa é uma correspondência extremamente interessante e importante até para a nossa prática clínica. Mas o que acontece? Às vezes, os 5 movimentos, ele acaba ficando lá guardadinho na parte teórica de uma matéria que a gente teve no começo do curso de acupuntura. E a gente não entende a importância dos 5 movimentos, tanto para o desenvolvimento da medicina chinesa em si. Então, inclusive técnicas atuais, contemporâneas da medicina chinesa, elas têm relação com 5 movimentos e principalmente com essas correspondências. E também a gente pode utilizar isso na nossa prática clínica, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, de uma forma extremamente eficaz e prática. E a gente precisa voltar os nossos olhos um pouco às correspondências aos 5 movimentos para compreender isso melhor, porque não é só decorar a tabela, fazer prova e acabou. A gente tem uma relação muito interessante aí para a nossa prática clínica. Então, vamos lá. O pulmão veio com o movimento mental e o pulmão abre-se no nariz. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na medicina chinesa, no nosso diagnóstico, nós observamos o exterior para compreender o que acontece no interior. Então, isso vale para todos os órgãos, todas as vísceras e todo o funcionamento do corpo, o corpo como um todo. No caso do pulmão, o capítulo 4 do Zhuang, ou os 5 movimentos e suas correspondências, ele fala para a gente o seguinte, ó, órgão pulmão, ele abre-se no nariz. Então, a forma que o pulmão tem de se relacionar com o mundo exterior é através do nariz. Então, se eu quero saber o que acontece dentro do pulmão, e se eu tenho uma desconfiança de alguma síndrome de pulmão, quem que eu preciso observar também? O nariz. Então, o que eu tenho que observar? A estrutura do nariz, formato, coloração, presença de veia, presença de marcas. E aí eu vou para a parte funcional. Como que é a respiração, como que é o olfato, como que é a secreção nasal. Lembra lá? Secreção nasal é o líquido do pulmão. Então, como que é essa secreção? Se essa pessoa tem falta de ar, se ela tem dificuldade de respirar em determinadas situações. Tudo isso, todas essas questões relacionadas ao nariz, tanto na sua estrutura quanto na sua função, elas são importantes para determinar uma síndrome, por exemplo, de pulmão, calor no pulmão, deficiência do tecido do pulmão, e etc. Então, observando o que externaliza, observando o canal externo do órgão com o ambiente, eu consigo compreender o que acontece dentro do órgão. Muito bem. O rim abre-se na orelha. Então, a gente sabe, a gente aprende logo cedo que questões do rim, de deficiência do rim, geram perda de audição. Então, a gente sempre vai associar a perda de audição com o rim. Só que não é só isso. A gente também tem que considerar, por exemplo, dor de ouvido, a gente tem que considerar infecção de ouvido recorrente, aquela que acontece várias vezes, cera excessiva saindo do ouvido,
como é a orelha, como estrutura, qual que é o formato da orelha, se tem alguma alteração na orelha ou não. E aí é importante fazer um parênteses. A gente também usa a orelha, o pavilhão auricular, na auriculoterapia, que é um microsistema extremamente poderoso e muito utilizado, que aí sim ele vai determinar cada uma pequena área da orelha com relação a um órgão, ou a uma estrutura do corpo, ou uma região do corpo. Isso é microsistema. Aqui nós estamos falando de teoria dos 5 movimentos e observando o geral da orelha, a parte externa, ou como o rim se expressa externamente, para compreender o que acontece dentro. Então, eu preciso avaliar tanto estrutura da orelha, quanto funcionalidades. E a maior funcionalidade da orelha, obviamente, é a audição. Então, eu preciso fazer esses parâmetros para compreender por fora o que acontece dentro do rim. Lembrando mais uma vez que é a teoria dos 5 movimentos, mas eu também tenho canais envolvidos, eu tenho outras coisas que eu preciso considerar, por exemplo, num caso de surdez ou de perda de audição. Mas aqui, neste vídeo, nós estamos falando de 5 movimentos e suas correspondências, certo? Seguindo, então. O fígado abre-se nos olhos. Então, se eu quero observar a saúde do meu fígado, eu vou prestar atenção nos sintomas oculares. Olho seco, olho vermelho, olho lacrimejante, olho que não para de piscar, doenças oculares em geral, por exemplo, catarata, glaucoma e etc., podem ter a ver com o fígado. E essas condições que eu vejo no olho do meu paciente, ou que eu vejo, ou que ele faz queixa durante o interrogatório, são indícios interessantes para avaliar, por exemplo, se existe estagnação do tiro do fígado, calor do fígado, fogo no fígado, ascensão do yang do fígado, e etc. Então, o fígado abre-se nos olhos. A expressão mais externa do fígado que nós temos é os olhos. Então, observar os olhos vai nos dar indícios da situação do fígado. O coração, movimento fogo, abre-se na língua. Outro parênteses, a gente usa a língua como forma de diagnóstico, dividindo-a em vários pedaços. Então, a gente sabe lá que ponta da língua é coração, centro da língua é baço estômago, laterais da língua é fígado e vesícula biliar, e a gente tem toda uma técnica de avaliação da língua. Agora, a língua em geral, como estrutura, ela faz referência ao coração. Bem como dificuldades de fala também tem a ver com o coração. Então, a língua, ela é um órgão, ela é uma estrutura essencial para a fala. Então, quando eu tenho, por exemplo, gagueira, troca de letras, troca de palavras e questões fonoaudiológicas, estou precisando tratar o coração, a gente tem uma relação direta com o coração. Então, compreendendo língua e suas funções de fala, eu consigo entender as condições e patologias do coração. É claro que, nesse caso, a gente tem que dividir o que é dificuldade por conta do coração, uma dificuldade de fala, de uma dificuldade, por exemplo, cerebral em estruturar a fala. Uma coisa é pensar na estrutura de uma frase, outra coisa é, por algum motivo, não conseguir falar essa frase corretamente, não formar, não falar as letras corretamente, ficar gaguejando e etc. Então, tudo isso tem a ver com o coração, porque o coração abre-se na língua. E, por último, o baço. O baço, ele abre-se na boca e nas gengivas. Então, quando eu observo a condição da boca do paciente, por exemplo, boca mais seca, boca mais úmida, boca com fissura, a boca que é mais inchada ou mais sequinha, tudo isso vai indicar a condição de baço, assim como condição da gengiva. Preciso avaliar essa gengiva do meu paciente, se ela é avermelhada, se ele tem sangramento gengival, por exemplo, durante a escovação, se essa gengiva é mais seca, se ele tem alguma queixa relacionada com essa gengiva, tudo isso vai me indicar condições do baço, porque o baço abre-se na boca e na gengiva. Então, deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Então, é importante a gente compreender o externo, a forma que cada órgão se expressa no exterior,
que é cada orifício ou cada abertura, cada órgão abre-se numa determinada estrutura do corpo, para compreender o que está dentro. Então, quando a gente tem na prática clínica uma observação mais detalhada de cada uma dessas estruturas, da língua, da boca, da gengiva, dos olhos, das orelhas e do nariz, né? Faltou o nariz. A gente vai ter uma compreensão muito melhor aí dos órgãos internos. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, aproveita e deixa no comentário as suas considerações, como que você faz esse uso dos 5 movimentos na sua prática clínica, conta casos para gente e o que você desejar. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanhe o Aprendiz pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Telegram, aqui no YouTube e também no site www.aprendizmtc.com.br, que lá sempre tem bastante conteúdo legal, sempre tem artigos novos, bem específicos sobre medicina chinesa. E te vejo então no próximo vídeo, até lá. Tchau, tchau.